Olá, seres, sejam todos muito bem-vindos a mais um AcademyCast aqui do Academy Fraternitatem. Mais uma vez, eu e meu amigo Leandro aqui, reunidos para conversar com mais um entrevistado, mais um convidado para lá de especial. Leandro, Vamos lá? Mais uma vez, muito bem-vindos ao nosso 15º episódio com mais que um amigo, um irmão que está aqui com a gente, por eu conhecimento. não o conheço ainda, mas Você não conhece, mas vai conhecer. vamos ver quem é. Vai surpreender, vai surpreender. Vamos ver. Eu não posso chamar de nono, mas é um grande amigo, o André, e eu vou Entendi. permitir que ele se apresente aqui, está aqui. Muito bem-vindo, meu irmão. Muito bom. Prazer em conhecer o Vamos lá. Nuno. Prazer. Pode falar nono, né? Nem nonos, nem nonas, né? Não. Bom, primeiro, obrigado. Obrigado pelo convite, por esse bate-papo na Academia da Fraternidade, né? Academy Fraternitatem. Academia Academia da Fraternidade. Fraternidade em É latim. isso. É muito bom. Latim. História da anatomia vem muito do latim, né? Sim. E até hoje é utilizado, né? A terminologia em latim na anatomia, né? Inclusive, muitos dos remédios que são utilizados, eles ainda trazem o nome em latim. Em latim. Em latim. Perfeito. Bom, meu nome é André. Eu tenho uma formação muito louca, né? Uhum. Eu sou fisioterapeuta, me formei em 2002 e trilhei o meu primeiro caminho na terapia intensiva. Olha aí que louco. Fiquei 7 anos trabalhando em UTI, né? E depois eu vi que eu não queria algo além, né, do que o tratamento e uma terapia intensiva. Vi muitas coisas, aprendi muita coisa, aprendi a analisar. E ver o paciente de uma outra maneira, enxergar o paciente talvez com outros olhos, né? E prever muitas vezes o que nós chamamos de potencial de gravidade, né? Foi assim que eu comecei a enxergar. E aí eu fui estudar acupuntura em 2009. Falei, eu preciso ampliar um pouco a minha maneira de enxergar as coisas. Vi que, né, não comecei a discordar muita coisa que é feito no modelo tradicional de tratamento. E eu falei, eu preciso abrir novos horizontes. E fui estudar acupuntura. Na acupuntura, né, vi que eu tinha um mundo pela frente, um mundo de oportunidades, inclusive numa escola muito tradicional aqui em São Paulo. É uma das escolas mais antigas de acupuntura aqui, que chama Escola de Terapias Orientais de São Paulo. Vou fazer um merchanzinho da escola aqui. E na época não tinha nem cursos de pós-graduação, era, né, quando eu fui... Primeiro eu fui convidado lá para dar aula de patologia, né? Não era uma pós-graduação, era para o curso técnico em acupuntura, né? Aí depois eu fui convidado a estudar, fazer a pós-graduação. Foi uma das primeiras turmas de pós-graduação. E aí vi que, cara, o leque para poder tratar o paciente com dor, paciente com qualquer disfunção, porque a medicina tradicional chinesa, ela não enxerga a doença em si, né? Ela enxerga a síndrome energética e você prevê as coisas, né? Você acaba trabalhando muito mais na prevenção do que chegar numa doença propriamente dita, né? E aí eu vi que depois comecei a ampliar essa investigação e aí que virou a chave da minha vida foi a entender sobre termografia. Eu sempre falo isso. Porque termografia é uma técnica que nós usamos uma câmera termográfica. Tá ligado o filme do Predador? Uhum. Lembra que ele enxergava através da temperatura, né? Uhum. Nós usamos essa câmera para enxergar, né, algumas disfunções e alterações dos pacientes. E aí eu vi falei, cara, aqui que vai ser a virada, porque eu consigo enxergar a dor do paciente, né? Isso é muito louco, porque você tem uma ferramenta que você qualifica uma imagem, você quantifica ela, você mede, né, as áreas que você quer entender. E aí, fazendo contato com vários colegas, né, da termografia, aí eu fui para a área de ozonioterapia. E uma coisa foi puxando para a outra, uma coisa foi alimentando a outra, né? E aí eu
virei de novo a chave e fui para a área da terapia neural, uma técnica que esse ano ela faz 100 anos, é um século, né, de terapia neural. Um século já. É um século, e se você perguntar para muita gente, a maioria vai te falar que não conhece, a maioria vai te falar que nunca ouviu falar, assim como a termografia, que entrou na área da saúde na década de 60. E as pessoas também até hoje, né? Se você perguntar para 10 colegas da saúde, talvez aí 7 vão dizer que nunca ouviram falar. Sim, interessante. Nós tivemos uma convidada aqui no nosso episódio falando sobre um pouco de terapia neural. Nós entramos no mérito de alguns assuntos muito interessantes, envolvendo o pensamento e a importância do pensamento aplicado no corpo. É uma técnica para lá de especial, né? Que é feita. O que você traria para nós desse assunto? A terapia neural, ela é uma técnica com o objetivo de regulação. Esse é o conceito da terapia neural. Ela é uma técnica regulatória. Então você imagina assim, nós temos um sistema no nosso corpo. Esse sistema chama sistema nervoso neurovegetativo. O que é isso? É o sistema que a gente não consegue o controle dele, a não ser que você seja talvez um monge tibetano e viva meditando o dia inteiro e conseguindo controlar o seu sistema neurovegetativo. Basicamente, quando você está dormindo, seu coração está batendo, sua respiração, né, seu pulmão está funcionando, seus órgãos estão funcionando, e o sistema nervoso neurovegetativo ele traz, né, ele vai fazer com que o nosso corpo regule o tempo todo. Então, se você passar por uma situação de estresse, ele vai contrair alguns órgãos, ele vai relaxar outros, ele vai direcionar o sangue para onde tem que ser direcionado. Então, depois de um episódio de estresse, por exemplo, você pode desenvolver uma febre. E essa é a resposta do sistema autonômico, né? Do sistema autônomo, ou grande simpático, como era descrito em 1899, por exemplo, 1900. E esse sistema, né, aliás, a terapia neural, ela entra para poder regular esse sistema. E olha que louco que com a termografia eu enxergo as respostas desse sistema. Então, na minha visão, as duas técnicas, elas casam perfeitamente. Uhum. Porque eu estimulo um sistema e eu enxergo as respostas que esse sistema ele está me dando. E você comentou, né, sobre a colega que veio falar, explanando um pouquinho sobre a terapia neural e falou sobre pensamentos, né? Uhum. Eu gosto muito de um livro de termografia chamado Neurotermografia. Esse livro, ele é um livro da década de 80. E esse livro, ele mostra algumas pesquisas que foram feitas na década de 80, que, por exemplo, profissões que têm pode ter um potencial deletério, profissões como piloto, como motorista de ônibus, né? Porque eles estão levando, imagina, né? Eles estão carregando ali 100 pessoas, 50 pessoas, né? Profissões de risco, na verdade, né? E como saber se essas pessoas toleravam ou não, tipo, pressão. Pressão. Você coloca o cara sob um estresse e vê qual que é a resposta que o sistema dá. E aí eles deixavam a pessoa filmando, né, com uma câmera térmica, o rosto e as extremidades, né, e as mãos. E eles colocavam aquela pessoa em situações, né, passando situações de estresse, e eles viam qual que era a resposta que a termografia dava. Então o fluxo sanguíneo, ele migra muito rápido, né? Que é a resposta do sistema neurovegetativo. Eles pegaram também pessoas com medo de aranha, que tinham aracnofobia, e deixavam a pessoa olhando para imagens de aranha no computador e viam o que acontecia. Então essas pessoas faziam sinais de vasoconstrição, a temperatura diminuía, a temperatura não aumentava. Então mostrando que aquela pessoa estava sob estresse. E aí pegaram imagens, né, de pessoas religiosas
e começaram a passar, né, imagens, né, relacionadas à religião. E aí as pessoas começavam a apresentar os sinais de vasodilatação. Eles aumentavam a temperatura, eles não inibiam a temperatura. Uhum. E nós conseguimos observar isso com a terapia neural. Se você faz um estímulo em uma determinada área do corpo, você espera que aquela região ela aumente a temperatura. Se você estimulou e a pessoa não responder com aumento de temperatura, ela está inibindo esse sistema. O que nós chamamos de inibição simpática, por exemplo, da dor. Então, quando eu tenho uma lesão, um trauma, no primeiro momento a temperatura ela não vai aumentar. No primeiro momento a temperatura ela vai diminuir, porque o sistema ficou inibido. Depois que passou aquela fase, né, por exemplo, vai de 2 a 8 horas, dependendo, 6 horas, 10 horas, não tem uma precisão exata. Aí o corpo começa a reagir, então aquilo vai começando a dilatar, aquilo vai ter aumento de mediadores inflamatórios, tudo isso mostrando que o corpo entrou sob um estresse. Uhum. E aí, assim, é muito inteligente, né, porque o corpo ele vai começar a se regular para, da mesma maneira que aumentou, o corpo vai diminuindo esses mediadores e nós vamos tendo uma consolidação de uma fratura, de uma lesão muscular, de uma lesão neuropática, por exemplo. Interessante. E puxando um pouco para o lado técnico da câmera como um todo, você sabe onde surge as câmeras termográficas na história da humanidade? Sim, surgiu na Alemanha, Por conta de guerra também? por conta de guerra. Surgiu na Foi o que eu Alemanha, imaginei. Mas dentro da medicina? dentro da medicina, Medicina da área da saúde, dentro né? da área da saúde. Porque Surgiu na eu Alemanha. me- Porque ela na engenharia ela é usada para equipamentos, fornos, o caramba 4, mas a diferença da área da saúde é que a área da saúde você usa para um range de variação muito pequena, né? Muito pequeno. Ou seja, a sensibilidade dela tem que ser bem alta. Sim. Enquanto quando você vai medir forno é coisa de 1000 graus ou para cima, né? Então aí a sensibilidade é pequena. Então, para trazer isso para a saúde, que eu não tinha Então, ideia. o que vem para a área da saúde é literalmente o lixo da indústria bélica. Faz sentido, né? Você pega aqueles óculos termal que os caras usam para invadir lugar. Tipo a SWAT, né? A SWAT, os caras exato. chega, Tanto óculos termal ou aquele preto e branco, né? Eles usam mesmo. usam mesmo. Usam mesmo. Como que você... Veio do predador, né? Então, o Predador foi na década de 80, né? O Predador, as câmeras com contraste, ou as câmeras coloridas, surgiram na era do Predador. Antes, as câmeras elas eram imagem preto e branca, e uma imagem muito quadriculada, né? Uhum. Esses equipamentos eles tinham que ser resfriados com hidrogênio, por exemplo, porque esquentava muito, né, os computadores e tal. E o que sobra da indústria bélica vem para a área da saúde, tanto que se Muita você... coisa vem da indústria bélica. O próprio LiDAR, sabe? Não, De leitura de terreno. Ah, tá. É o mesmo que escaneia a gente. Interessante. Tanto é que se você observar se você pegar, por exemplo, uma câmera que está embargada num helicóptero, tipo o helicóptero da polícia, o helicóptero Águia, ele tem uma câmera termográfica, Sim. mas é um canhão de termografia. É absurdo a capacidade de resolução e a sensibilidade dessa câmera. É Sim. absurdo. Sim. Mas mesmo assim, as são utilizadas as que você utiliza, que eu conheço, ela também tem uma sensibilidade fodida, porque vocês não sabem, mas eu chamei ele para me ajudar com uma experiência que a gente foi fazer com respiração para entender o movimento do sangue no corpo, né? E assim, para mim, a minha intenção era olhar aqui a região do córtex, né, que era para falar assim, olha, que diminui a paralisação do córtex, tal, para entrar num estado mais tranquilo, né, mais parasimpático, né? Sim. Só que aí esse cara vira e fala assim, cara, olha os seus alvéolos aqui, o cara bacana, eu falei, porra, né, dilatação alveolar. Então tem uma profundidade
ferrenha esse negócio, que você consegue identificar dentro da câmera, cara. É muito legal. Eu achei fantástico tem isso. um médico, acho que é o Sérgio Felipe, ele tá medindo qual que é a frequência magnética que rola no cérebro e toda a estrutura corporal quando você tem atividade mediúnica. Ó, que massa. Então, quando você está sob um efeito mediúnico, ou fazendo qualquer que seja, o seu cérebro ele altera a frequência, altera tudo. Tudo. E aí eles estão tentando medir, porque é onde surge a teoria da história da pineal. Que massa. É bem interessante a teoria dele. É um médico, inclusive, Sérgio Felipe. Mas eu quero puxar. Mas eu acho que consegue, não a nível magnético, né? Mas de temperaturas, a câmera tem sensibilidade para ver isso dentro Ela do. tem. Ela tem porque você imagina o seguinte, né? A termografia, ela não ela não vê profundidade. Uhum. Ela não analisa, por exemplo, que nem vamos pensar num coração, num fígado, num rim, Uhum. num ligamento cruzado do joelho. Uhum. Ela não consegue a profundidade para ver essa estrutura. Uhum. Quem observa a profundidade é uma ressonância magnética, uma tomografia, um ultrassom, que eu vejo uma estrutura. Só que eu vejo função nela. Então tudo espelha na pele. Então a reação alveolar, a reação pulmonar, a reação cardíaca, ela está espelhada na pele. Por quê? Porque imagina assim, eu tenho a pele, que é o maior órgão sensorial. A pele é o principal órgão que vai comunicar com o cérebro. Porque embaixo, né, da primeira camada da pele, nós temos umas estruturas chamadas de mecanorreceptores. Uhum. Que são estruturas que recebem uma informação e que mandam uma informação, né, que quando são estimulados, mandam informação para chegar lá no cérebro por uma via sensitiva, por uma via aferente que chama. O cérebro interpreta aquela informação e ele manda uma resposta de execução, de eferência. Então, por que eu sinto o liso, o áspero, por que eu sinto um material mais rugoso? Por que eu percebo sensação de choque? Porque os mecanorreceptores são ativados. Uhum. E essa resposta vai por uma via, o cérebro interpreta e ela volta por uma via. Então a mesma via que é da pele, em algum momento ela vai se comunicar com o órgão, com a víscera, com uma inervação. E todas essas estruturas elas vão em direção ao que nós chamamos de corno posterior de medula. Dali vai subir a informação para o cérebro propriamente dito ou não. Então a câmera termográfica, na verdade, ela vai fazer a leitura da epiderme o Da tempo pele, todo. É da da pele, pele. não é. Ela é Não chega superficial. ao órgão. Não. E é legal o que você falou, aí você faz toda a associação com a pele, a posição, o local e tudo mais com a integrativa. Aquele ponto se refere a X. Exato. E ali aquela variação de temperatura ali naquele ponto significa ou reflete em tal lugar e é aquilo que deve ser tratado. Aí vem uma pergunta interessante. Nós tivemos aqui também nos nossos podcasts uma pessoa chamada Irmo Zucato Neto. Ele já há muito tempo vem tratando o ser humano através dos pés. Sim. E ele mostra fisicamente uma mudança que há nos nossos pés. Total. Quando nós vamos nos tratando, quando nós vamos nos olhando. Se eu colocar uma câmera dessas no pé de alguém e ficar vendo as reações que a pessoa tem, o formato que tem ali envolvido, eu consigo ver o circular de sangue, circular de temperatura. Consegue. Cara, eu vou te falar que eu gostaria muito de fazer um teste de pegar um paciente do Hermoneto, botar Tá convidado. no pé dele e para medir, para ver a alteração que vai ter na frequência do pé. Porque veja, existe uma energia muito específica que o Hermoneto circula para ajudar no processo de tratamento e transformação das pessoas. E por vezes o esquentar e o esfriar do pé. Sim, total. Por exemplo, né, nós temos
Cara, eu faço, né, imagens desde 2014, né? Então, eu tenho um banco de mais de 100 mil imagens termográficas já. Uhum. E aí eu coloco assim, né? Esse sistema nervoso, Uhum. ele tem que estar em sintonia. E quando ele está desregulado, alguma coisa vai gerar. Então, por exemplo, alterações dentárias. Dificilmente nós temos um sintoma, um sinal, Mas aparece no. mas aparece no térmico. Cicatriz. Eu tenho cicatriz de paciente que, cara, levou mordida de cachorro, de algum bicho há 10 anos atrás e tá lá a assinatura térmica ainda. Que interessante. Louco. Cicatriz que a pessoa fez uma cirurgia há 20 anos. E às vezes o tecido ele não está cicatrizado ainda, porque nós enxergamos ainda um processo inflamatório ativo. Sacou? Que Então interessante. ela é muito sensível, né? Hoje as câmeras, né? Não, o cara, eu já vi esse cara tratar uma pessoa que estava com dificuldade de mobilidade no braço, mexeu no dente. A pessoa voltou o braço. Ô, louco. Que interessante. O Porque neural. então, e tudo isso são mapas, né? Que os mapas, nós temos mapas já muito bem descritos para isso, A né? própria acupuntura, a medicina de acupuntura tem esse mapa desenhado do corpo. Tem, não. É que aí você está no meridiano de acupuntura, Sim. né? Então, se você pegar um trajeto, se você falar com um acupunturista, ele vai falar que você está né? Ah, você está tratando o meridiano. Uhum. Aí, se você falar com o anatomista, ele fala, não, esse é o trajeto do nervo radial. Cara, é a mesma merda, entendeu? Uhum. Cada um tem a sua visão. E aí, a gente observa essas disfunções, né? Porque tudo vem do nosso sistema embriológico. Tudo vem da nossa Vai formação. voltar pra mitocôndria isso também. Olha lá. Cara, vai voltar para a placa neural. Porque na nossa formação eu tenho primeiro uma goteira, né? Chamada goteira neural. Depois eu tenho a formação de um tubo. Uhum. Isso, né? Já da concepção, essas formações, né? Vai de uma célula, 2, 4, 8, e assim vai, né? E depois da placa neural é onde vai derivar. Eu digo que. Lembra daquele filme que a pessoa ela se formava de novo? Exterminador do Futuro, acho que era. Tem o Exterminador do Futuro, que volta, tem um robozinho que volta. Que o Stallone. Não, que o Stallone não, que o Schwarzenegger andava com aquela motoca dele lá. Exterminador do Futuro. Aí tinha um policial, lembra? Que ele, tipo, de repente ele ia se transformando de novo, né? Voltamos pra Skynet. Voltando pra Skynet. Então, o que acontecia? Ele já tá vendo. Cuidado com isso aqui. Essa formação, é louco isso, né? Essa formação, Eu já sei o que você pensa. ela vem derivando tudo da placa neural. Então, a via, né, que vai sendo formada, ela vai formando pele, músculo, Uhum. veia, fáscia, todo tecido conjuntivo. E aí você tem a conexão com os dentes. Então, por exemplo, se você pensar lá no siso, por exemplo, o siso tem relação com o ouvido, o siso ele tem relação com... Faz sentido, porque no processo mitocondrial, a primeira coisa que forma no embrião é boca e o contrário, que seria o orifício rugoso lombar. Sim. É isso. Gostei do nome. Orifício Gostei do nome. interessante. Eu não quis falar anos, por isso. É boca e anos. É isso. Não, sim. é que ele falou Exato. Tem vários apelidos, né, também para ele. Agora, deixa uma coisa. Você falou, você começando a falar de já um pouquinho de. E boca-dente, né? Por isso que eu... Entendeu? Total. Talvez você encontre o mesmo ponto do dente lá no ânus. E eu tenho, né, por exemplo, ele é conectado com vértebras, com articulações, com órgãos. Uhum. Então, uma infecção, por exemplo, no siso, ele pode gerar uma surdez súbita. Ele pode gerar um problema lombar. Uhum. E aí você vai lá, faz uma ressonância magnética
e a pessoa encontra lá uma protrusão de disco. Uhum. Cara, após os 20 anos, isso em pesquisa, já saturado em pesquisa, nós temos disfunções na coluna que são normais, que vão acontecer com o tempo. Tipo, escorregamento de vértebra, protrusão, listese, espondilolistese, fissura do anel fibroso. Tudo isso vai acontecer de maneira natural. Então, se você pegar uma ressonância de um senhor, de uma senhora de 60, 70, 80 anos, cara, vai vir, porque o radiologista, ele é obrigado a escrever tudo que ele enxerga de alteração. Uhum. E que, na verdade, às vezes o funcionamento tá normal, tá funcional, tem o desgaste, mesma coisa. Pega um carro zero e pega um Fusqueta 1970. Vai fazer um barulho, o assoalho vai estar meio bichado, né? Dá uma tremidinha no volante. Vai estar com folga o volante. Pô, 2 voltas. né? É o clássico. Então, e aí assim, cara, o desgaste das peças, não tem, né? E pegando aí um pouquinho do neural, o que você está falando da parte dérmica, né, que tem toda uma comunicação com o sistema como um todo, explica um pouquinho para a gente como que funciona, ou fala para a gente um pouquinho como é que funciona a parte de neural em si, né? Que a gente sabe que tem alguns químicos que são injetados em pontos não necessariamente específicos, aí já juntando com tudo isso que você Sim. falou, né? Por exemplo, no dente que reflete o ouvido, ou pontos na coluna que reflete outras coisas. Como é que funciona a parte, vamos dizer assim, já potencial elétrica do químico com o corpo e esse caminho neural aí como um todo? Porque é difícil entender, né? Que, pô, eu coloquei num dente, mexi um braço, mexi num ponto da coluna para soltar o dedinho do pé, né? Então, É meio sim, louco, mas é uma coisa elétrica no final das contas, totalmente elétrico, totalmente né? elétrico. Porque o nosso corpo, ele é uma grande rede neural. Ele é uma grande rede neural, tanto é que, né, o Ilmo, né, mexe Irmo. Irmo. Ele mexe no pé e ele vê uma melhora numa cefaleia, por exemplo. Sim. Mas por conta dessa grande rede neural. Agora, quando, né, você entra com um ativo da terapia neural, que o ativo clássico descrito em 1925 por dois irmãos, né, dois alemães, né, o Ferdinand e o Walter Huneck, eles descobriram uma nova molécula que eles chamaram de impletol, que é uma combinação de procaína, que é um anestésico, Uhum. com cafeína. Então, essas duas moléculas, né, juntas, né, numa formulação, eles denominaram de impletol, foi o nome que eles deram. E quando você coloca, né, esse ativo, seja no músculo, na epiderme, na epiderme, fazer uma aplicação venosa ou fazendo um gânglio, né, ou fazer em algum segmento, todos os tecidos do corpo, eles absorvem o mecanismo de ação da procaína, ele é extenso, do impletol e também da procaína, né? Ele é extenso, por quê? Porque ele vai ter uma ação no sistema nervoso, ele regula o sistema límbico. Então, se eu falar de dor, eu vou pensar em uma única área, na área pós-central. Então, se eu dividir o cérebro aqui, a área da frente é motora e a área atrás é sensitiva. O pós-central é sensitivo. Então, quando eu falo em dor, levei uma pancada. Essa área é estimulada. Agora, quando eu falo em dor mais emoção, existe um sistema chamado sistema límbico. Esse sistema são vários órgãos que estão na face mais externa do cérebro, na face interna do cérebro, na face inferior do cérebro e no tronco encefálico e também no cerebelo, que é o pequeno cérebro do latim.
Então esses órgãos, eles vão ficar mais sensibilizados. Então eu não ativei uma única área, eu ativei um sistema chamado de sistema límbico. Então esse ativo, ele entra na corrente sanguínea, ele vai até o sistema nervoso, lá ele regula e nós vemos que o sistema nervoso simpático e parasimpático, ele entra em homeostasia, ele entra em regulação de novo. Uhum. Então é como se você desse um choque, né, nesse sistema Uhum. e ele volta a regular. O que pode desregular? Cicatriz, por exemplo. Cicatriz, ele dá um curto-circuito no sistema nervoso autônomo e o paciente ele tem dor. Dente, a mesma coisa. Mordida de bicho, a mesma coisa. Contaminação por metal pesado, tipo alumínio, mercúrio, cádmio. Isso pode acontecer de você, esses metais pesados, ficarem acumulados aonde? Inervação, por exemplo. Então, o alumínio, não é para a gente ter alumínio circulando. Se você tem o alumínio no corpo, ele está depositado aonde? Ele vai lá para a sua inervação. Aí você vai ter dor lombar, vai ter uma dor na perna, vai ter uma neuropatia, mas enquanto você não quelar, você não diminuir o alumínio, ele é o fator causador daquela doença ou daquela disfunção. Mercúrio arrebenta com o sistema nervoso central. Isso altera o nosso sistema de recompensas também, André? Total. Então, de certa forma, eu posso ter todo o meu receptor GABA alterado por conta dessas substâncias que estão Claro. alteradas, estão distribuídas no meu corpo, certo? Total, lógico. Olha que interessante, cara. Mais uma vez a importância da intenção, né? Que é o que a gente falou no podcast anterior em relação a esse assunto. Quando você intenciona algum assunto, ou você intenciona algo para sua vida, você formata algo dentro do corpo, formata algo para sua realidade. Sim. E essa intenção, atrelada a ganho direto e indireto, você tem o registro disso tudo na estrutura molecular de uma pessoa, do jeito que ela é, da forma como ela reage. E o leitor que você faz, de certa forma, está fazendo a leitura, fazendo o scanner de parte desses problemas ou dessas intenções que foram provocadas pela própria pessoa no corpo dela. E consegue equilibrar. Equilíbrio é regulação, exatamente. Isso. A grande questão envolvida você faz isso pela pele, de certa forma. Sim. Certo? Você não está lá entrando diretamente no órgão, mas o órgão está te trazendo a reação direta para a pele. Traz porque existe, né, o que nós chamamos de reflexo ou arco reflexo visceral. Então ele tem uma projeção na pele. Então hoje, Mas, né, por exemplo, eu posso te mostrar imagens de miocardite, imagens de sobrecarga em pâncreas, imagens de sobrecarga em fígado. Que mostram na pele? Na pele. Tudo se projeta Câncer na pele. Também? Câncer, sim. Principalmente câncer de mama. Sim, aí faz sentido. Por quê? Porque como ele vê uma atividade metabólica aumentada naquela região, antes de aparecer um tumor, a temperatura, né, a radiação de calor que é emitida na pele, na mama, por exemplo, ela começa a alterar em até 3, 4 anos antes de aparecer um tumor. Tá. Aí eu vou fazer mais uma pergunta voltada também para a questão de doenças. Por exemplo, você pega algumas doenças que se tem hoje o conhecimento de que ela é um dos principais agravantes para a existência dela. Por exemplo, o Parkinson, certo? Se sabe de que por trás do Parkinson há uma questão da pessoa ser extremamente controladora. Veja, quem faz questão, inclusive, de manter a vida extremamente controladora, o Parkinson é meio que um refúgio do contrário a esse comportamento na velhice da pessoa. Tem se associado isso de uma forma muito intensa pela medicina, a cada dia que passa. Existe o reflexo disso na pele também? Antes de começar o neural da doença? Eu vou falar para você o seguinte, ó. O Parkinson, você tem uma diminuição de
uma diminuição de algumas substâncias, de alguns neurotransmissores, de substância chamada substância negra. Uhum. Você tem lá os núcleos da base do crânio. Então tem o caudado, o putamen, tem vários núcleos que vão ter, que vão ter disfunções, não vão Uhum. produzir mais, né? E aí, hoje, na minha visão, da onde vem isso, tá? Isso vem do que nós chamamos do estresse oxidativo do corpo. Porque não é um único fator que Uhum. leva a uma doença. A formação de doenças hoje, ela vem por acúmulo, né, desses... Vou dar um exemplo assim, imagina metal pesado, Uhum. alumínio, mercúrio, cádmio. Como que tá a água hoje? Rica em alumínio. Como que tá o peixe? Tem mercúrio, muito mercúrio. A alimentação que é fornecida para a população hoje, como que é? O próprio ar. O próprio ar. A alimentação rica em açúcar, rica em carboidrato. Uhum. Pensa... Cara, até é um negócio muito louco, que assim, não sei se você reparou, mas os passarinhos estão cantando mais cedo. Sim. O galo não canta mais no horário que nasce o sol. Entendo. Entende? Por Sim. quê? Porque o pico, né, De dopamina é diferente o no pico galo. das antenas É 5G, diferente. eles estão acontecendo em torno de 3, 4 horas da manhã. Uhum. Então, os pássaros estão perdendo a noção porque eles se localizam por campo magnético. Sim. Então, eles vão perdendo localização A e vão andorinha do perdendo Ártico horário. está sendo encontrada em outros lugares agora. Então, Sim. o pico, por exemplo, de 5G, de 4, 5G, Uhum. ele está mudando muito o campo magnético. Então, as ondas cerebrais, o paciente não consegue descansar. Aí você pergunta para um paciente com dor, né, como é que é seu sono? Ah, eu não durmo nada. Então, você tem mais um fator levando a estresse oxidativo, que é né, o campo, essa exposição ao campo magnético. Então, uma das orientações que eu faço para os pacientes é, olha, chega à noite, desliga o Wi-Fi da sua casa, desliga tudo e começa a melhorar o sono de maneira natural. Aí todo mundo toma o quê? Tá ligado, né? Não sei se eu Melatonina. posso falar, acho que posso, né? Não era Pode. melatonina? É um Melatonina. hormônio. Aí você começa com 1 miligrama. Aí não vai ter efeito, você vai para 3, você vai para 5, de repente você tá com 20 miligramas. Aí Uhum. você tá alterando quem? O eixo da glândula pineal, Uhum. que libera o quê? Melatonina. Melatonina. Sacou? Uhum. E você tira aquele incentivo do próprio corpo produzir, né? Ele vai passando a ficar preguiçoso. Total. Sim. Então Não, o é próprio cavando a cova, né? E eu vou além. O incentivo que tem hoje para o consumo de substâncias químicas para droga. Pra droga. Por exemplo, o número de maconheiro está aumentando cada vez mais. Porque simplesmente você está diminuindo a dopamina da pessoa. Porque senão ela não consegue relaxar. Exato. Não existe movimento de relaxo. Legalize já, Exato. lembra? Porque eu vendo mais, eu comercializo mais, logo eu quero mais droga. Legalize. O cara dizem que Eu lembro. Legalize já. Ele tá entregando a idade Ele tá entregando a dele. idade. Nono. Por isso que é nono. Não era pra Lembra falar. quem Não era cantava pra- essa parada? Era, Né? não é da minha Tipo, época, não. cara. Uma erva natural não pode te prejudicar. Legalize. Então, Isso começou é do aí. Planet Hemp. Planet Hemp, pode crer. Exato. É. Então, e aí o que você vai fazendo? Vai fritando o neurônio. Ah, mas Vai fritando o neurônio. olha que interessante, cara. Essa parte biológica do corpo, ela é fantástica. Eu acho Total. sensacional. O corpo aguenta muita porrada. Mas olha que interessante. Eu penso na importância que há por trás dos nossos pensamentos e a importância que há por trás da nossa intenção. Por que eu te digo isso? Veja, eu fiz a associação do controle, veja, excesso de comportamento controlador contra uma doença degenerativa, Sim. certo? É o reflexo de uma coisa com a outra. Aí você atribui aí todos esses ingredientes que a gente está falando. Exógenos. Maconha, exato, todos esses ingredientes, mas a essência é o comportamento lá Uma atrás. alquimia, um tempero aí. Então, mas, por exemplo, ó, pensa no seguinte, ó. As doenças neurodegenerativas, Uhum. como que elas vão acontecendo? Vou te falar, uma doença autoimune, por exemplo. Uhum.
uma doença infecciosa, uma doença inflamatória. Quando o sistema nervoso autônomo, ele sofre um gatilho. E quando ele sofre esse gatilho, ele sofre um comando. Esse comando é o que vai potencializar essas doenças. Uhum. Então, se você pensar em Parkinson, esclerose, Alzheimer, diabetes, câncer, é tudo neurodegenerativo. Aí as pessoas são rotuladas como fibromialgia, tá ligado? Uhum. Então, assim, ó, o que é fibromialgia? Pega a definição, né, das sociedades, falando sobre o que é fibromialgia. Aí eles vão colocar que é alteração do sono, do estresse, de bioquímico, de eletrólito. Cara, então assim, tipo, na minha visão é uma virose, Faz sentido. tá ligado? Faz sentido. Na minha visão é uma virose, porque tudo é fibromialgia. Ou TDAH. É, tudo não, virou. Hoje a Virou. criança dá um pulo, tem TDAH leve. TDAH Dá 2 exato. pulos, é um TDAH intermediário. Dá 3 pulos, fudeu. É um autista. É assim. É isso. Não é isso, cara. Quase. É quase isso. Fazer uma associação interessante, falando de pensamento, caramba, 4, pegando o gancho dos dois. Tem várias terapias para você tratar comportamentos e pensamentos que normalmente geram um negócio que a gente chama de catarse, Catarse. né? Que vem do latim, né? Que vem do latim. Catarse. Vem tudo latino aqui. Vem do latim. Me leva. Me leva. Então, o que é normalmente esse processo? É um comportamento Ele é da quinta A, tá? redundante, Ele é da quinta A, onde colocava os alunos mais sério. mais serinho. Então eu tô tentando me comportar, tá tranquilo. Então é um comportamento, vamos dizer assim, há tanto tempo estabelecido que a hora que você rompe, ele gera uma explosão que Uma pode liberação, ser de várias formas. Pode ser grito, somatemocional, sim. né? Alguns chamam de exorcismo, parece estar contorcendo lá o caramba 4, né? Outras chegam 9 vezes, né? Outros chegam 9 vezes. Depois Essa a gente história fala aqui, sobre essa isso. história acho que é 2 vezes. 2, tá? Que é do... Bom, deixa, vamos pular essa parte. Pula pra lá. E aí, mas isso, se você for ver num sistema, nada mais é que você cortar uma cadeia neural e dar aquele choque. Sim. Pelo que você está falando, né, todo comportamento, seja por pele, seja por... é bem característico que isso possa acontecer. Sim. Eu vou adicionar uma coisa. Na explicação, como é que eu corto a jujuba? Pegar a faca. É comportamento também. Ah, entendi. Eu entendi o cortar, entendi de cortar. Não, mas como que eu paro de comer? Comportamento. Porque, Comportamento. cara, é comportamento, mas assim, ó. O cérebro, ele é ávido por 2 coisas. Fala da explicação, vamos, fisiológica. A resposta dele vai dar exatamente na sua. O cérebro, ele é ávido por 2 coisas. Ele é ávido por glicose e ele é ávido por oxigênio. O cérebro adora oxigênio e adora glicose. Então, quando você quer uma energia rápida, você vai para onde? Você vai para o açúcar, por exemplo. Nós temos que pegar a energia da onde? Do colesterol. Só que o colesterol, ele foi dado como vilão. Tipo colesterol, cara, colesterol de 180, a pessoa vai morrer infartada com AVC. É só você estudar, por exemplo, artigos e referência bibliográfica, comparando pessoas que viveram mais, foram que tiveram mais colesterol mais elevado. Interessante. Porque é a energia. A gente tinha para comer. Como é que tinha que fazer? Caçar. Tinha que caçar, tinha que ir atrás da comida. Não tinha a jujuba, tá ligado? Não tinha. Mas olha que interessante. Aí o que a galera gosta de fazer? Derrubar o colesterol. Não. Porque estatisticamente é o seguinte. Como que essa interpretação? Ela é uma interpretação estatística. Pra gente voltar na catarse, né? Exatamente. É uma interpretação estatística. De cada 100 pessoas que tomam a medicação X, 1 morre. De cada, né, se você pegar um grupo de 100 pessoas que não tomam uma medicação para baixar o colesterol, por exemplo, 2 morrem. Então, se eu falar em 2 menos 1, eu estou falando em 50%.
de sobrevida. É estatístico, mas os efeitos colaterais das medicações para baixar o colesterol é absurdo esses efeitos. Tipo dor muscular, fadiga crônica, sonolência, letargia, piora da dor muscular, piora da dor neuropática. Cara, tem milhões de artigos mostrando sobre isso. Não, mas não Ou precisa seja, nem de tomar artigo, olha a bula. Tomar cálcio destrói. Não, mas não precisa de artigo, olha a Olha bula. a Ninguém bula. lê bula de Ninguém lê remédio. bula, exato. Aí o que Que acontece? efeito colateral, o que pode acontecer? Você baixa o colesterol, você derruba quem? A testosterona. Uhum, Que na cascata hormonal, esses hormônios vão andar juntos. uhum. Então você derrubou a testosterona, a pessoa não tem energia nem para atravessar a rua. Aí o que ele faz? Toma a medicação para baixar o colesterol e quer repor hormônio. O que vai acontecer com o eixo hipotálamo, hipofisário, adrenal? Vai para o saco. Ele vai ficando desregulado. Então, para você melhorar esse paciente, é o que? Desinflamando. Tirando todo esse monte de remédio, de certa Desinflamando, porque a diferença entre uma medicação e veneno é o que? A dose. Segundo Hipócrates, né, o pai da medicina, ele já falava isso. Voltando na catarse, é uma liberação emocional, somatoemocional. Não é uma liberação dessa monte de energia? Total. Porque é isso que por isso que eu falei da jujuba. Por Porque exemplo, pra mim a catarse sempre foi uma liberação energética. mas e realmente ele é energético. Imagina o seguinte, pessoas que tiveram muita amidalite. A amígdala é o pilar do cérebro. A amígdala, então ela tá ali, ó, segurando, né, literalmente, o cérebro. Aí quando você faz, né, uma amidalite, uma amidalectomia, quem que você tirou? O pilar do cérebro. E a amígdala tem relação total com o coração, com a emoção. Então, mesmo que você extraiu a amígdala, vai ficar uma cicatriz. Você tem que vai desregular o sistema autonômico. Então, um dos pontos usados na terapia neural é lá estimular a amígdala. Pega a agulhinha, chega lá na amígdala, faz 1 ml, 0,8 ml. E já vi pacientes que chegaram com dor no tornozelo, contaram a história de vida, história assim, remetendo medo, frustração, conflito familiar. Aí eu olhei a amígdala da tiazinha, parecia um morango. Falei, vai ser ali. Quando fiz a primeira aplicação, ela deu uma balançada. Cheguei do outro lado, cara, juro, ela vomitou uma bola assim, ó. Parecia uma gosma na garganta. Chorou, a dor no tornozelo, sumiu. Doido, né? Não, é que você não viu os pontos que esse cara faz no olho, É no bizarro, ouvido. Interessante. é bizarro. É, não, tem uns pontos bem. Fazer um jabá, como é que trata contigo? Cara, Como é que Tem te um- acha nas redes sociais pra tratar contigo? vamos lá, Já sei como é que é. Só ler o QR Code aqui que vai te acessar na hora. Boa aí, ó. Só ler Só o ler o QR QR Code. Code. Pronto. E é Instituto Motriz, né? É um consultório aqui em São Paulo. E tô ali perto do Shopping Morumbi, na Zona Sul. Então, a base que eu faço é termografia. Cara, para 100% dos pacientes, a base é a termografia. Porque se você não sabe o diagnóstico, como é que você vai tratar? Uhum. Então tem que fazer diagnóstico. Primeiro ponto é diagnóstico. E você dá cursos também, né? Do curso. Tem essa parte também. Ele ensina, então, toda uma parte de treinamentos, né? Nosso conceito é sobre, né, fisioterapia regenerativa. Uhum. É o nome Uhum. que nós demos. Então, nosso Insta também, fisioterapia regenerativa, né? Temos um canal também no YouTube, né? E é levando essa informação, porque hoje eu não acredito num laudo de ultrassom, numa ressonância de coluna. Ok, tem pacientes que vão ter lesões estruturais e que precisam de uma intervenção. Por exemplo, um bloqueio, uma radiofrequência, uma cirurgia. Quando tem uma hernia de disco e esse disco ele é sequestrado para a medula, né, ele está invadindo o canal medular, não tem muita opção. Porque você tem algo mecânico numa estrutura que é extremamente sensível, sensibilizada, e que é um chuveiro de inervação que sai dali.
É cirúrgico, eu não discuto. Ah, uma fratura. Cara, fraturou a perna, cirúrgico. Então, não tenho que mais acreditar num exame hoje. E eu faço esse convite para quem já fez, por exemplo, um ultrassom de ombro e fez os dois ombros. Compara os dois laudos. É igual. Os laudos, as máscaras estão praticamente prontas. Uhum. Ah, vai ter uma bursite acromioclavicular, vai ter uma tendinite de supraespinhoso. Cara, faz o exame do ombro do nadador do Gustavo Borges. Vai ter bursite, tendinite, vai ter um monte de coisa. Porque o cara usou o ombro a vida inteira para treinar, para competir. Faz uma ressonância de um atleta de maratona, por exemplo, no joelho. Ele vai ter desgaste, ele vai ter fissuras, ele vai ter o corpo exigido, né, que é muito exigido, ele vai ter lesão estrutural, não tem jeito. Mas se funcionalmente essa articulação, esse tecido tá ok, por que que eu tenho que olhar, né, para o outro lado da porta? Eu tenho a fechadura primeiro para olhar, eu posso olhar pela fechadura. Eu não preciso abrir a porta é cirurgia. Então, muitas vezes, a cirurgia ela não é necessária. Porque você tem 1000 outras ferramentas para poder antecipar. Porque a partir do momento que você é submetido a um procedimento de maior complexidade, talvez não tenha volta, é o fim da linha. Entendeu? Uhum. E muitas das vezes a pessoa vai para uma cirurgia, volta pior do que foi. Volta. Por quê? Porque são ângulos de visão. Então, um cirurgião, ele é treinado, ele é exaustivamente treinado ao que? A operar. Um clínico. O clínico, ele vai tentar te tratar de maneira clínica. Uma pessoa que é intervencionista, ele vai fazer uma intervenção. Então, você tem vários ângulos, né, Uhum. de tratar de alguma coisa para aquela determinada dor, enfim. Compreendo. Por isso que a termografia é um mundo sem volta, na minha visão, né? André, existe um aspecto por trás disso tudo que é bem interessante, que é a indústria vindo por trás e Imagina. custeando. Não, não existe, não. Quase não, Não, quase nada. Quase. E eu imagino que tu deva sofrer as consequências até de olhar para o outro olhar, né? De pessoas falando, talvez pseudociência, como Total. eu já Tipo, ouvi falar, total. pseudociência. Quem faz ozônio é demonizado. Exato. O cara é o demônio em pessoa quem faz um ozônio. E é interessante, né? É anti-ciência, né? É anti-ciência. Mas não vem ao E até caso. o preconceito, né? De falar assim, você usa uma coisa de 100 anos atrás, né? É. Mas não vem ao caso. A questão envolvida é assim. Século. Infelizmente, Você tá cara, ultrapassado, cara. como que a gente consegue produzir conhecimento para as pessoas que seja capaz de transformar a vida das pessoas? Olha só. Acho que esse que é o grande segredo. Veja, Uhum. por que eu te falo isso? É propósito do Academy Fraternitatem, ou Academia da Fraternidade, compartilhar conhecimento. Porque o único jeito de você transformar um ser humano, na minha visão, e de todas as pessoas que se aproximam do Academy, é a gente entender que o conhecimento precisa ser compartilhado com as pessoas. Porque sem conhecimento você não chega em lugar nenhum. Total. E, de fato, compreender de que a individualidade do conhecimento, ela existe, sempre vai existir. E ela não tem que ser limitada a um público específico, mas sim à humanidade como um todo. Sim. Porque é tudo nosso, É tudo nosso. em essência. E aí você pega, por exemplo, todo esse seu conhecimento e se compartilha ele com certeza com as pessoas. Sim. A grande questão é, você tem uma força contrária a isso tudo. Total. Essa força contrária que tem, como você enxerga ou como você lida com isso no seu dia a dia? Cara, eu vou falar assim, que né, eu sempre gosto de voltar na história e entender
o que está sendo posicionado na história, né? Como que a história está sendo escrita? Vou te dar um exemplo. A mesma indústria que domina o petróleo no mundo inteiro é a indústria que domina a indústria alimentícia e que domina a indústria farmacêutica. Uhum. Então, né, o que tem mais ao redor da sua casa? Boteco ou farmácia? Farmácia. Os dois, na verdade. Mas, né, hoje farmácia você Farmácia muito encontra, mais, mas tem os dois. né, muita farmácia, muita. Então isso significa o quê? Que a população está doente. Uhum. Os irmãos Honeck já falavam em 1925, né? O mundo está doente. Olha o que o cara falava em 1925. Você imagina hoje, está na UTI. Mas eu tenho problema. Vamos falar um pouquinho da alimentação. Enfim, uma alimentação ruim, rico em contaminantes, que vão te predispor a doenças neurodegenerativas, mas eu tenho uma solução para você. É um remedinho anti alguma coisa. Então, eu vou te dar um antihipertensivo, vou te dar um antiarrítmico, vou te dar um antiagregante, eu vou te dar um anti-tudo. Então, né, é uma combinação talvez que hoje, na minha visão, não, esse anti, ele vai remediar, ele não vai te resolver. E como a gente desacelera o dia a dia capaz de proporcionar saúde? Porque, veja, o que a indústria alimentícia trouxe para nós, de certa forma, foi essa aceleração. Total. Porque você não vai lá mais matar o bicho para poder comer. Não. Você vai pegar o bicho na prateleira que tá ali morto já para você comer. Sim. Você não vai mais pegar Você vai comer a jujuba, entendeu? Sim, É isso. sim. Como que a gente se desvincula disso enquanto... Veja, eu tô saindo da esfera científica do seu trabalho e passando para a esfera filosófica do seu trabalho. Eu acho que a gente consegue minimizar danos hoje, Uhum. né? Porque se você pensar num antitranspirante, a maioria o que dá liga na pele é o alumínio. Uhum. Mas tem antitranspirantes que não tem alumínio. O flúor já foi mais que provado. Flúor não diminui cárie. E tem na água. Na pasta de dente. Mas tem pasta de dente sem flúor. Então acho que esse trabalho que vocês fazem, né, e dão abertura para a gente poder mostrar, discutir, conversar, dialogar, mas ainda assim uma população muito pequena que vai ter acesso a isso, muito pequena. Sim. Muito pequena, muito. Cara, eu se tivesse, né, medo, eu ficaria na minha casa. Sim. Então eu geralmente falo o que penso, nos cursos que eu dou eu falo, né, minha maneira de pensar, e eu, né, vou tentando orientar as pessoas. Orientando, né, mostrando a formação de doenças, orientando, conversando, passando para outro colega que segue a mesma linha. E a gente toca assim. Compreendo. Mas E lógico, agradeço né? por profissionais como você estarem aqui disponíveis. Não, imagina. Eu que agradeço. Para conversar com a gente, para compartilhar conhecimento. De certa forma, a gente está encaminhando para o final do nosso episódio. Com certeza a gente enriqueceu de conhecimento absurdamente. Todo mundo que está ouvindo a gente. É fantástico te ouvir falar, te trazer esse conhecimento. E já deixo o convite para um novo. E existem duas perguntas que a gente faz para todos os convidados, tá? Uma geralmente é o Leandro que faz, a outra sou eu. Dessa vez eu vou fazer as duas. Vou tomar a voz do Leandro. Sem quinta série. Vou tomar a voz do Leandro pra mim se... Sem quinta série. Sem jujuba. Sem jujuba. Sem jujuba. Se você pudesse trazer um caso que pra você foi transformador, que pra você de fato esse caso fez com que eu olhasse para as coisas de uma forma diferente e você ajudou a pessoa a se transformar também. E a segunda pergunta é se você pudesse trazer um livro, uma música, um filme que para você representasse conhecimento, representasse o que você gosta e que te deixa feliz para os nossos telespectadores. Ó, gosto do Silvio Santos agora. Oi. Oi. Só botar com o microfone aqui. O dele tá ali, ó, no cantinho. Tá ali, ó. Cara, acho que um caso transformador foi um caso de uma
Um caso de uma senhora de 80 anos, né? E essa senhora, ela veio com todos os exames, né, de pré-operatório para uma prótese de joelho. E aí eu peguei, olhei, ela estava com marcadores de inflamação muito alta, muito elevados, né? Tava com o corpo dela estava inflamado, estava com um sinal de uma raiz de coluna também, né? Assim, uma inflamação neurogênica, né? E aí eu conversei com ela, né? Eu falei, olha, vamos nessa linha assim, assim, assim de pensamento para a gente poder ver se a senhora consegue melhorar essa dor no joelho e prorrogar essa prótese, né? Não falei a palavra, tipo, ó, eu não vejo indicação dessa prótese, né? Porque, cara, pensando numa senhora de 80 anos, a recuperação é horrível. É muito doloroso, muito dolorida a recuperação. E ela, cara, ela ouviu e falou, não, eu vou fazer, vamos nessa linha então. Falo pra você que em 7 atendimentos ela saiu da prótese. Olha que legal. Hoje, né, ela sempre me manda mensagem, tá indo viajar agora, vai ficar aí 20 dias fora, tá conseguindo, cara, fazer funções que ela sempre fez a vida inteira. Ah, eu preciso fazer comida, preciso limpar a minha casa, preciso viajar com as minhas amigas, com meu marido, cara. Onde você atuou no terreno. Então não adianta você ter um melhor grão se você não tem mineral no solo. Ele não vai prosperar. E nós mexemos onde? No terreno. Desinflamamos ela, orientamos vitamina, fizemos alguns métodos físicos de tratamento, cara. Se transformou. A qualidade de vida mudou absurdo. Então tá aí, tá tocando. Legal. Então acho que esse foi um caso que marcou bastante, assim, né? Porque às vezes ela fala, ó, você tá aqui, ó, nas minhas orações. Eu falo, amém. Bota aí, cara. Porque ela falou, não, porque isso tem que ser propagado. Cara, ela encaminha muita gente para uma avaliação, porque não, vai lá, vai lá, vai lá. Então, assim, você vê que ela entendeu, uma senhora de 80 anos. E é uma pessoa que não é de fácil recuperação, né? Não, mas Que mostra que não tem idade. Cara, e olhando assim, tipo, olhando o joelho, vai ter menisco, vai ter ligamento parcialmente rompido, vai ter uma série de estruturas anatômicas que foram sobrecarregadas, né? Mas ela melhorou a alimentação, ela melhorou a hidratação, ela melhorou. Conseguimos modular o sono. Hoje ela não toma nenhum medicamento. Zero Olha de que medicação. Zero. Zero, zero, zero. Então tá isso. Né? Então esse caso foi bem bacana. Agora, cara, um filme. Filme, série, livro, uma referência qualquer. Um filme, uma série, um livro, cara. Ah, essa pergunta foi Uma meio música. né? Tipo, o cara manda o Rambo 3. Não, seu apresentante. Dessa vez fui eu. Dessa vez fui eu. Ó o filme. Titanic. Dessa vez fui eu. Eu vou juntar o André com o filme Titanic. Eu vou juntar o André com o Titanic. Pronto. Belchior, não esquenta. Não, Já tá, estamos fica fechando. aí. Não esquenta, nós estamos acabando também o Cara, episódio, não tem muito mais. Eu acho que um filme que... Puta, um filme que me chamou Lagoa muito a Azul, atenção, Lagoa cara. Azul. Não, cara, foi A Espera de um Milagre. A Espera de um A Milagre. Espera de um É Milagre. sensacional. Puta filme. Puta filme animal, cara. É Pô, muito bom. O cara eu só adoro. fez o bem. É. Curou uma porrada de gente. E se entregou pra ser E o eletrocutado. sistema É. literalmente Fritou. fritou o cara. Fritou. É. Acho que esse filme ele deixa uma mensagem bem interessante. A Espera de um A Milagre. Espera de um Milagre. Top filme. É isso, cara. Gostei. Massa. Baita filme, cara. Baita filme. E um livro, A Cabana. Fica à vontade. A Cabana. Pô, legal também. Bom também.
Que ali ele encontra muitas respostas para a vida dele, né? Sim. É isso, de Então, certa bom. forma. O episódio está finalizado com muita água e Lagoa Azul. Eu queria agradecer a todo mundo que ficou até aqui. O nosso Belchior já está chegando para limpar. A gente vai limpar aqui. E a gente se vê no próximo episódio. E, por favor, leia o QR Code para acessar o André, para entrar na nossa imersão. Leandrão, Só lembrando, não esqueça da nossa imersão. aqui, ó, nessa aqui, tá lá do meio. A do meio, não se esqueça da nossa imersão. QR Code, as informações todas aqui abaixo, as informações do André Isso também. aí. A Valeu. nossa da imersão, de todas as informações que quiserem. A gente se vê no próximo episódio. Um E o André abraço. já está convidado para um próximo, para a gente ter mais conversa. Tamo Um junto. abraço. Valeu. Abraço.